agora, quem tá com a gente mais uma vez, ele, nosso nutrólogo querido, Dr. Cláudio Muti. Ô, Carol, tudo bem? Tudo e você? Como é que tá? Obrigado pelo Sempre um convite. prazer recebê-lo. Sempre O bom. assunto hoje é muito legal, porque a gente vai entender de uma vez por todas por que a combinação dos alimentos pode aumentar a absorção ou contribuir para uma falta das coisas acontecerem. E outra coisa que nós vamos entender também é por que vai chegando uma certa idade e algumas doenças você começa a diminuir a absorção de nutrientes. Por que as pessoas mais velhas não conseguem fazer músculo? Não consegue. Vocês vão entender exatamente. Daí nós vamos falar da combinação de alimentos. Mesmo vamos falar sobre isso aí, como que o nosso estômago, boca, estômago, intestino trabalha para absorver isso aí. Tá, vamos começar então com essa imagem. Já já a gente vai dar exemplos aqui. Vocês viram que já tem a parte do joinha e do que não é legal misturar, mas é daqui a pouquinho. Vamos começar com essa imagem que o Dr. Cláudio quer explicar pra gente o que acontece no estômago então. Então, isso é interessante de saber, porque a gente tem que pensar a seguinte coisa. Primeiro, quando a gente vê um alimento ou a gente cheira um alimento, o que acontece? A primeira coisa que acontece, cheirinho gostoso de alimento, todo mundo vai acontecer a mesma coisa. A boca enche de saliva. Você sabe por quê? Não. Porque a natureza é tão inteligente que a saliva começa a quebrar o alimento. E se você vê, você sente o cheiro, o seu corpo fala assim, opa, está vindo alimento. Então já aumenta a produção de saliva para começar a quebrar o alimento. Ai, que legal. Tá? Então, lembrar que o alimento, quando você põe na boca, você tem que mastigar bastante. Não é só mastigar para triturar, é para envolver em saliva. A saliva que começa a quebrar. Tá. Lembre-se disso. Comer rápido na frente da televisão, você não vai pegar os nutrientes também, tá? Então, é mastigar bem para envolver em saliva. Depois, o alimento entra no estômago. Nós temos aqui o exemplo do estômago. No estômago, nós temos duas válvulas. A válvula de cima, que é o cárdia, que vai entre o estômago e o esôfago, e a válvula de baixo, que é o piloro, que vai do estômago para o intestino. Lembrando o seguinte, essa válvula piloro, ela abre quando o estômago está bem ácido. Por que eu estou falando isso? Com o passar do tempo, com o passar da idade de 35, principalmente a partir dos 40 anos, o ácido do nosso estômago vai sumindo, nós vamos tendo menos ácido. Então você não quebra alimentos. E essa válvula se mantém fechada, porque não tem ácido, ela só abre quando está bem ácido. Por isso que as pessoas começam a ter gastrite, esofagite, porque o ácido é fraquinho, é fraco. E essa válvula não abre, fica mais tempo ácido no estômago. O estômago não foi feito para aguentar tanto ácido. Entendi. E estraga o estômago, gastrite, e vai para o esôfago, esofagite. Entendeu? Então, tem que estar bem ácido. Então, a partir de 35, 40 anos, faltam enzimas digestivas. Por isso, nós vamos falar de uma combinação de coisas que ajudam a quebrar o alimento. E absorver. E absorver, porque eu tenho que quebrar o alimento. Porque o alimento, depois de quebrado pela saliva, depois de quebrado no estômago, tendo a parte bem ácida, daí quebradinho ele vai para o intestino. O intestino já que vai começar a absorver os alimentos. E aí nós vamos mostrar numa imagem a seguir como que os alimentos são absorvidos no intestino. Essa imagem agora vai mostrar quando o intestino está saudável? O intestino saudável. Isso aqui é o intestino saudável. Então, olha as vilosidades, o intestino nosso é gigante. E aí, além de tudo, tem essas coisas, essas vilosidades que chama, que olha, os alimentos vão entrar aqui para ajudar na absorção. Entendeu? Existem patologias, por exemplo, doenças celíacas ou pessoas muito inflamadas. O que acontece? Essas velocidades diminuem, daí diminui a absorção de nutrientes. Já já a gente tem mais uma imagem para colocar, que é do intestino, eu acho que quando ele não está muito legal, mas vamos começar nos alimentos então. O que você pensou, porque a gente fala muito dessa questão da associação de alguns nutrientes, porque de fato, se a gente com frequência fizer associações erradas,
a gente vai ter déficit de absorção de nutrientes. Isso é, sim. Né? Não que a comida não seja boa, às vezes os dois alimentos são ótimos, mas juntos podem não ser tão bons. Tem pacientes que falam assim, chegam na clínica e falam assim, ó doutor, eu como certinho, daí ela fala as coisas que come, eu como tudo perfeito, o mais perfeito possível. Eu não consigo nem ganhar uma gota de músculo, meu sistema imunológico é ruim. O que está acontecendo? Não está absorvendo. Não adianta eu comer direitinho se eu não absorvo. Eu tenho que ter meu estômago bom, mastigar bem e tem que ter meu intestino perfeito também, tá? Os probióticos. E aqui a gente vai falar de umas coisas que ajudam. A associação ajuda bastante. Por exemplo, se você vai comer uma carne e para você ajudar que melhore a digestão, a quebra dessa carne, da proteína, por isso você tem que ter o estômago ácido, o abacaxi auxilia bastante. Você pode fazer a sua carne no abacaxi ou pode tomar um suquinho de abacaxi junto com o alimento. E aqui tem o abacaxi e a hortelã, que sempre todo mundo fala abacaxi e hortelã. A hortelã é outra coisa que ajuda as suas enzimas digestivas e as da saliva também. Ajuda a melhorar bastante também. Então, é uma boa associação. E o chazinho de hortelã depois da refeição? O chazinho de hortelã após a refeição. É muito boa. Agora, nós temos uma coisa ruim aqui que eu posso falar, Carol, Pode. que é assim, ó. Eu acabei de comer e eu vou tomar um cafezinho, que todo mundo gosta, é bom, e um chazinho que tem cafeína. O que acontece? Quando eu tomo café e tomo chá com cafeína, eu diminuo a absorção de ferro. Você diminui a absorção de ferro, nossa, é ruim, né? Eu preciso de ferro, eu preciso para as minhas células, eu preciso de ferro para o meu sangue funcionar direito, uma distribuição de oxigênio, eu preciso de ferro para minha tireoide funcionar direito. Então, se está com deficiência de ferro, evita o café e o chá. Toma café 1 hora depois. Não coladinho, né? Não na sequência. Outra coisa, aqui, ó, é muito bom. Lembra que eu sempre falo assim, ó, pega seu peso, 70 vezes 3, 21. 7 vezes 3, 2,1 litros. Mas junto na refeição não é bom. Por que é ruim? Por que eu tomo? Eu tenho minhas enzimas digestivas para quebrar os alimentos. Eu tomo, eu vou diluir, eu quebro menos. Então é ruim. Agora falando uma coisa que é boa, é a associação que o brasileiro faz, o arroz e feijão. Sabe por quê? Nós temos aminoácidos, vários aminoácidos. Desses vários, nós temos 8 que eu falo que são os aminoácidos essenciais. Então, a junção do arroz e feijão são perfeitas. Vou lá e já volto, você já me explica essa parte. Porque esse aqui a gente está interessado, que realmente a comida do brasileiro é paixão nacional. E ainda tem um monte de coisa para a gente colocar aqui, e inclusive continuar esse nosso assunto do intestino, que é extremamente importante. Doutor, eu vou por aqui e já volto. Vamos voltar lá que o doutor Cláudio Muti está contando aí das associações dos alimentos que podem ser fantásticas para a gente melhorar a nossa saúde ou comprometer, porque a gente não vai conseguir absorver de forma correta. Sabe o que eu ia te perguntar, antes de a gente falar dos alimentos e do arroz e feijão? Essa história dos nutrientes competirem é porque um acaba sendo, enfim, melhor que o outro quando eles estão ali juntos e o corpo pega mais de um? Tem absorção, tem uns que facilitam mais a entrada e quando a sua entrada é mais facilitada pelo corpo, você perde outro, é o caso do zinco e cobre. Mas então a gente tem que... Aí quem que ganha? O zinco. O zinco ganha. Então, é engraçado perguntar dessa forma, mas é pra gente entender. Então, assim, se a gente associar, por exemplo, que nem você fala sempre, o cálcio. Se a gente colocar aí cálcio e ferro, aí quem ganha? O cálcio, vamos falar, eu vou tirar cálcio do leite. Não, o leite da vaca, você pensar assim, alguém já foi na fazenda e viu a vaca tomando leite à noite para dar cálcio? Não é assim. Você tomando sol, vitamina D, você tira o cálcio dos alimentos. Muito bom. Então vamos falar do arroz e feijão. Carol, arroz e feijão. Arroz e feijão é maravilhoso mesmo. Arroz e feijão é uma combinação boa. Nós temos 8 aminoácidos essenciais, ou seja, meu corpo não produz. O resto produz glutamina, o seu corpo produz. Mas aí eu preciso dos essenciais, tem que tirar dos alimentos. E essa associação arroz e feijão é maravilhosa, que tem todos os aminoácidos essenciais. Eu preciso de aminoácidos essenciais. Posso dar uma partezinha no feijão? Porque é o seguinte, as pessoas gostam de feijão. Mas o feijão me estufa.
O feijão não foi feito na natureza para ser comido. Ele foi feito para o quê? Quando o passarinho come a fruta, ele deixa a sementinha cair. O feijão também, o feijão foi feito para virar uma plantinha. Então, o que acontece? Se você pega, deixa um pouquinho de molho, põe na panela de pressão, eu sempre falo assim, ó, o feijão morre assim, ó, com raiva. Eu não queria ser comido, mas é verdade. Olha uma dica que eu vou dar para vocês, para o feijão ser mais nutrido, mais nutritivo. Deixa o feijão pelo menos um dia de molho, vai trocando a água. Quando você deixa o feijão de molho e qualquer semente, sabe o que acontece? Ela pensa assim, opa, eu vou virar uma planta. Daí ele te dá mais nutrientes, porque ele vai virar planta. Dá o ferro, dá aminoácidos, dá vitaminas. Então, feijão, pelo menos 24 horas de molho, trocando, tá? Legal, e é importante. E outra coisa, quando você deixa de molho, você tira o fitato, o ácido fítico que deixa você estufado. O feijão é maravilhoso, mas sigam essa dica. Muito bom, importante. doutor. Aí podemos falar também, posso falar do tomate. O tomate é rico em licopeno e outras coisas boas também. Mas licopeno todo mundo sabe que é um antioxidante para câncer de próstata. E o tomate, ele dá mais licopeno quando ele é cozido. Então, é melhor cozinhar para ter do que o tomate cru. É lógico que tem alguns vegetais, algumas folhas, que é melhor você cozinhar para tirar mais nutrientes dela. Tá. A cenoura também, você cozinhando, você vai tirar mais as vitaminas A também, né? Mas o azeite está aqui que é para fazer essa combinação? O azeite faz essa combinação, porque melhora muito. É um antioxidante, o azeite e o molho de tomate é maravilhoso. É uma combinação maravilhosa. Então nós temos as maravilhosas ali. E esse aqui? E esse aqui. Frutas são sempre boas. Deixa eu falar, frutas de sobremesa. E no café da manhã, se eu for comer uma fruta dessa, uma banana, por exemplo, amassa e come banana com aveia, banana com chia, banana com linhaça ou qualquer coisa. Sabe por quê? Porque ela segura a frutose, que é o açúcar da banana, e não deixa aumentar a insulina, não inflama. E eu sempre falo às pessoas, vou fazer uma combinação de uma fruta com leite. Não é boa a combinação. O leite inflamatório, melhor não. Melhor a fruta, você quer fazer um suco de frutas? Eu prefiro que coma. Vamos fazer um suco de manga. Bate a manga com água sem açúcar, porque a fruta já é doce. Então, tem várias combinações que você vai fazer. Sabe o que é gostoso? Você falou da manga, agora eu me lembrei hoje, né? Dia das crianças, a criançada gosta de um sorvete. Quando congela, né, fica maravilhoso. em quadradinho, fica parecendo um sorvete. Vira um sorvetinho mesmo de manga. Pode ser legal, né? Pode. Dica aí pro Dia das Crianças. E outra coisa, eu quero aumentar minha absorção de ferro. Eu trouxe ali um pouquinho de chocolate. Chocolate, 70%. Eu junto chocolate 70% e mais uma vitamina C, uma laranja, qualquer coisa de vitamina C, um kiwi, você aumenta a absorção de ferro, porque no chocolate 70% tem ferro, além de outras coisas maravilhosas. Então, se você precisa de ferro também, põe uma vitamina C. A vitamina C é muito boa também para ajudar na absorção de ferro. De ferro, certo? E, doutor, o que eu ia te perguntar é o seguinte, a gente está aqui comentando da questão, até você falou da água, que é extremamente importante, mas durante a refeição não é muito legal. E muita gente, até para tirar o refrigerante, né, consome refrigerante, que a gente já sabe que não é legal, coloca água com gás. Eu queria colocar lá no nosso assunto também. Então, água com gás. Água, se for gaseificada, não, você já pega a água com gás que veio da fonte, é muito melhor. Tá. Existe uma água gaseificada também, muito famosa e muito cara, mas só que ela tem um pH muito baixo, ela é muito ácida, então não convém. Eu não posso falar de marca, mas tem uma marca de água com gás que é boa, que vem... Que é da fonte. É legal. Mas, assim, pensando na questão da absorção dos nutrientes, e até do estômago, como você colocou, que às vezes a gente tem uma distensão abdominal, esse gás atrapalha? Atrapalha. Atrapalha a água, atrapalha também. Porque a gente tem que pensar, porque dá essa distensão abdominal mesmo, do estômago, e eu vou mudar a minha quantidade de enzimas digestivas, vou atrapalhar.
Então, você vai tomar uma água, um pouquinho só para acompanhar um pouquinho o alimento, bem pouquinho. Essa história que a gente chega no restaurante, a gente fala, eu quero isso daqui. Você vai tomar o quê? Sempre tem que tomar o quê? Não tem que tomar as coisas, não. Você vai comer uma coisa tranquila, não precisa tomar água com arroz, feijão, uma carnezinha, uma salada, não precisa tomar água, não. A gente toma antes e meia hora. É, um tempo antes e depois que acabou de comer, tem que tomar muita água, como eu falei. 2, 3 litros de água por dia para ajudar a fazer limpeza do seu corpo. Então, intestino, falando do intestino, não podemos esquecer, para que o intestino funcione bem, eu tenho que ter bastante bactérias boas para absorver nutrientes, os probióticos, tá? E aí, para meus probióticos funcionarem melhor, eu preciso fazer bastante verduras, frutas, mas no horário certo, bastante verduras também, que vai ajudar essas bactérias boas a crescerem, porque ela vai crescer, não vai ultrapassar as bactérias ruins, mas vão estar ali juntas, né? Elas vão pegar nutrientes e te dar nutrientes. E doutor, outra coisa, quando a gente fala de suplementos e até do whey, que vocês sempre colocam que é bacana a gente consumir naquela janela de oportunidade pós-atividade física, que a absorção vai ser melhor. Queria que você explicasse um pouquinho pra gente também por quê, já que a gente tá falando da absorção, né, pra ganhar músculo. Eu gosto do whey, sabe por quê? E se eu falar uma coisa, tem o whey vegano, tem o whey que vem do leite, o whey do leite, o leite você acabou de falar que faz mal, mas o whey do leite nada mais é que aquela aguinha suja do queijo, tá? Então quase nada de lactose, quase nada de caseína. E o whey tem como eu falei que o arroz e feijão tem, os aminoácidos essenciais todos que a gente precisa e eu preciso ter. Procura um whey. Existe um whey que eu tomo, que é um whey sem nada, é só os aminoácidos. Ou seja, só proteína, só. Só as proteínas que fazem, os aminoácidos que fazem as proteínas. Então, é o melhor, porque não tem adoçante, não tem nada de ruim nesse aí. É uma coisa boa de você usar também. E o whey, nessa janela de oportunidade, ajuda muito. Você faz musculação ou qualquer exercício, você quebra as fibras musculares, o seu corpo fica ávido em reconstruir isso aí. Olha, importante. Eu não tenho aminoácido suficiente ao longo do meu dia, não tenho as proteínas suficientes. Sabe o que o seu corpo vai fazer? Ele tá faltando, né? Ele vai lá, quebra o seu músculo para fazer aminoácidos. Mas eu sempre dou o exemplo assim, eu vou lá, quebro 10, um número qualquer, 10. Até eu entregar para você, eu vou entregar 6. E esses 4 nesse meio caminho, o que vai acontecer? Eu vou fazer uma coisa chamada neoglicogênese. Oi, sim, faz glicose. Glicose eu guardo na forma de gordura. Entendeu? Então a gente tem que ter a quantidade ideal de proteínas para a gente não precisar, não fazer essa quebra de músculo. Por isso não ganha músculo também. Doutor, a gente falou então de suplementos e pensando nessa questão do ganho de massa muscular, da absorção. Agora, e os alimentos, para quem não gosta de suplemento, quem não gosta de tomar ali, né, o shake, o whey, ou seja, até um de proteína de origem vegetal, que alimentos podem ser colocados? Então, são vários alimentos. Então, a gente tem que saber a proporção que eu passo para meus pacientes, de cada 100 gramas, quanto de proteína você vai tirar. É a proporção de proteínas. Eu preciso ter, por exemplo, se eu peso 70, eu estou fazendo exercício, quero crescer, você vai ter que ter umas 80, 90 gramas de proteína. Tá. Então é assim, um bifinho médio, o tamanho médio do bife, que não tem muita gordura, é 22 gramas de proteína. Então você tem o arroz, feijão, tem um pouco também. Quem toma leite também tem um pouco. Então é saber, o grão de bico tem vários alimentos. Né? A clara de ovo tem. Clara de ovo, a clara de ovo é legal. Para quem não tem alergia, clara de ovo. O ovo, quantas gramas de proteína te fornece? 6. Não é muito. Não é muito, Se você precisar de 60, 120, 60 são 10 ovos, muitos ovos. Né? Então tem que ver benefício. Mas então você tem que misturar ao longo do dia várias proteínas para você chegar na sua necessidade. E não adianta só ter as proteínas perfeitas se o seu estômago não está bem, se você não mastiga direito, se o seu intestino não é bom. Você pode comer todas as coisas, não absorve, vai absorver nada também. E para encerrar, para a gente saber então se as nossas escolhas estão legais, se a gente está com essa condição de vitamina 100%, é só com o exame. Exatamente.
Tem que fazer os exames laboratoriais. Tem que fazer. E saibam que a partir de 40 anos não tem jeito, suas enzimas digestivas caem, você tem menos. Por isso que pega as pessoas com mais de 40 anos, nossa, não consigo ganhar músculo de jeito nenhum. Você não tem enzimas digestivas, você não tem intestino bom. Então, tem que se cuidar. Tem que fazer os exames. Senão não chega na minha idade ganhando músculo. Você tá maravilhoso, doutor Cláudio. Sempre, sempre. Deixa eu agradecê-lo e passar o Instagram para vocês. Doutor Cláudio Muti é nutrólogo e ele tá em todas as redes também. Tá no YouTube, tá no Instagram, no @doutor abreviado Cláudio Muti, o Muti com 2 T's. @doutor abreviado Cláudio Muti, 2 T's e no final vocês já encontram todo o trabalho que tá com a gente sempre. E eu respondo sempre. Respondi tudo. Da último programa. Respondi tudo. E hoje responde tudo de novo pra gente depois do programa. Obrigada, viu, doutora? Obrigado, até a próxima. Carol, até a Adorei, próxima. sempre muito bem-vindo aqui. Obrigado. Vejo vocês amanhã ao vivo, 12:30. Obrigada pelo carinho, pela companhia. Um beijo pra criançada. Feliz Dia das Crianças. Beijo, até amanhã.